Já parou para pensar numa cidade que, em vez de crescer para cima, em direção ao céu, cresce para dentro da Terra? Hoje, a gente vai analisar uma ideia bem radical na arquitetura, uma que pode literalmente virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Olha, por mais de um século, toda vez que a gente pensa em expandir as cidades, em criar mais espaço onde já está tudo lotado, a resposta sempre pareceu meio óbvia, sabe? Quase um instinto. Exato, para cima. O arranha-céu virou o grande símbolo do progresso urbano, a solução padrão para ter mais gente no mesmo lugar. E a gente foi construindo cada vez mais alto, furando as nuvens. E se a gente tiver olhado na direção errada esse tempo todo? E se, em vez de subir, a solução mais genial for, na verdade, cavar? Ok, vamos entender isso direito. Essa ideia tem um nome, Earth Scraper. A gente poderia traduzir como arranha-terra. É um conceito que vira o jogo e propõe uma solução completamente diferente para os problemas de se construir para cima. Então o ponto principal é o seguinte, não estamos falando de um porãozão ou um abrigo simples, tá? Um Earth Scraper é uma estrutura com vários andares, projetada para a vida, para o trabalho, para o lazer, tudo debaixo da terra. É como se fosse o reflexo de um arranha-céu num espelho. E só para não ter confusão, é bom separar as coisas. Um Earth Scraper não é só a fundação super profunda de um prédio, nem um abrigo com 1 ou 2 andares. A finalidade dele é ser um espaço totalmente funcional para se viver, igualzinho ao primo dele que aponta para o céu. Isso tudo pode soar meio ficção científica, né? Mas a verdade é que não é. Esse conceito já saiu do papel e virou uma construção real. Impressionante. Vamos ver como isso aconteceu? Pois é, lá em Xangai, na China, existe um hotel de luxo que é a materialização dessa ideia. O Intercontinental Shanghai Wonderland é a prova viva de que essa arquitetura é totalmente possível. Mas olha, não foi um caminho fácil. O projeto foi apresentado lá em 2013 e teve vários atrasos, justamente porque era uma construção completamente nova. Mas em 2018, ele finalmente abriu as portas, mostrando para o mundo o que era possível fazer. Agora, o que realmente impressiona é a escala disso. São 16 andares inteiros para baixo. Para você ter uma ideia, isso é a profundidade de um prédio residencial bem grande. Só que invertido. E isso aqui mostra o potencial incrível da ideia. Pegaram uma cicatriz na paisagem, que era uma pedreira abandonada, e transformaram num destino de luxo, útil e funcional. É quase como reciclar a própria terra. O hotel em Xangai foi a prova de que dava certo. E isso, claro, botou a imaginação dos arquitetos para funcionar no mundo todo, o que levou a propostas ainda mais ousadas. E essa ambição pode ir muito, mas muito longe. Chegaram a propor um projeto para a Praça Central da Cidade do México, o Zócalo, que teria 65 andares para baixo. O projeto não foi para frente, mas mostra a escala monumental que os arquitetos estão imaginando para essa ideia. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é um Earth Scraper e até viu exemplos, vamos colocar ele lado a lado com um arranha-céu tradicional para ver como eles se saem nessa comparação. E aqui as vantagens ficam bem claras. Um Earth Scraper usa a própria terra como um isolante térmico natural, o que reduz drasticamente os gastos com energia. Na parte estrutural, a terra em volta dá o suporte, o que significa que ele precisa de menos aço para se sustentar. E na cidade, ele resolve aquele problemão dos arranha-céus, as sombras gigantescas que eles fazem. Mas claro, os desafios também são enormes. Como é que você leva luz natural e ar fresco para dezenas de andares no subsolo? E qual o efeito psicológico de viver e trabalhar tão fundo? São barreiras que a engenharia e o design ainda estão tentando resolver. Essa citação resume perfeitamente a maior promessa dessa arquitetura. A ideia aqui não é só criar um design diferente, mas talvez encontrar uma resposta para alguns dos nossos desafios ambientais mais urgentes. Então, colocando na balança os benefícios óbvios e os desafios que são bem complexos, a questão que fica é: será que a gente está olhando para uma solução pontual, para um caso ou outro, ou para uma base completamente nova para as cidades do futuro? Então, para amarrar tudo o que a gente viu, os Earth Scrapers invertem a lógica da construção, eles trazem vantagens ambientais importantes em energia e materiais, podem dar uma vida nova a terrenos abandonados e, o mais importante, não são mais só uma teoria. E com isso, a gente termina com essa provocação. Pensando nessa busca por cidades mais sustentáveis, será que construir para baixo, com todos os seus benefícios e também seus desafios, é o jeito mais inovador de construir nosso futuro? O caminho para cima já está ficando meio cheio. Talvez a resposta esteja, de fato, debaixo dos nossos pés.